não descuida, porque tá tudo muito caro. Claro, Débora Alfano, que não tão caro para o ministro Paulo Guedes. Eu trouxe aqui, atrás de mim, uma imagem, que é uma imagem da hiperinflação alemã. No auge da hiperinflação, chegou a ser 20% ao dia. Uma coisa inacreditável. As pessoas pegavam o dinheiro servia para acender a lareira. O dinheiro era motivo de brincadeira. A gente pode ver duas crianças brincando com o dinheiro que tiver na rede social. Um senhor carregando uma carriola com um monte de dinheiro. Não é que ele assaltou o cofre, não. Recebeu um dinheirinho que ele tirou do banco. Mas o Paulo Guedes, ao falar da inflação, que está alta demais, batendo e passando a casa dos 7%, projeção anual, ele disse o seguinte: quando a inflação sobe um pouco, quando os preços estão elevados, tem gente falando que tem descontrole, mas não tem descontrole. Ela está subindo no mundo inteiro, é verdade que está subindo no mundo inteiro. Daí ele fala que nos Estados Unidos está se aproximando de 7%. Não é verdade, é do trimestre, mas a inflação anual projetada não é de 7%, isso não é fato. E aí ele fala coisas que são deliciosas de ouvir, né? O Paulo Guedes diz o seguinte: é verdade que há mais inflação, mas há também mais crescimento, mais arrecadação e menos déficit. Claro que há mais arrecadação, os preços sobem. Nós não podemos entrar na politização que a gente vive, esse clima de colapso econômico. Pô, mas como assim clima de colapso econômico? Ele inventa uma palavra, ninguém está falando que tem colapso econômico. Colapso econômico o Brasil conheceu, quando não pagava a dívida externa, quando teve sim hiperinflação. Ninguém falou isso. Aí ele fala, não podemos entrar no clima de colapso econômico, palavra que ele criou, para dizer que existe alguém falando em colapso econômico. Pode ter um maluco ou outro falando que o Brasil está em colapso econômico. Agora, não dá para desconhecer que a inflação está alta demais. Dizer que é descontrole ou descontrole, não dá para saber, né? Não dá para saber, porque o Banco Central faz o que pode para tentar manter a inflação sob controle. Vamos ver se vai conseguir ou não. Dizer, não, ela não está descontrolada, ela está controlada. Ué, se está controlada, os mecanismos de política monetária estão funcionando, mas não estão funcionando o suficiente. Voltou a defender calote nessa entrevista, em que ele questionou e disse que não há descontrole na inflação e que a gente tem que confiar nas nossas instituições. Por que ele não fala isso para o presidente, né? O presidente da República, meu chefe, confia nas instituições, é ele que tem que confiar, no Supremo Tribunal Federal, né? No Tribunal Superior Eleitoral, no Congresso Nacional, nos limites da presidência da República, tem que falar com ele. E ele fala, estávamos realmente decolando. E agora está havendo uma agudização política, uma espécie de antecipação das eleições. Evidentemente que isso interfere nas expectativas. Bom, então eu fico perguntando o seguinte, será que porque o Ciro Gomes falou que é candidato, as pessoas estão fazendo a bolsa cair? Será que porque o Lula disse que é candidato, coisa que ele é candidato desde 1989, em todas as eleições, a bolsa está caindo? Mas por que a bolsa não começou a cair no dia em que ele saiu da cadeia e não parou mais de cair? Né? Porque ele é candidato desde o dia que ele saiu da cadeia, desde o dia em que o Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, decidiu anular as decisões do juiz Sérgio Moro. E desde então a bolsa vem caindo? Não. A politização, a agudização política parte do Palácio do Planalto. Mais um equívoco do Palácio do Planalto. Outro motivo para a inflação estar como está. A proposta de calote da dívida pública. Porque os precatórios são parte de uma dívida do Estado, não é a dívida pública lato sensu, mas é dívida pública. E ele quer dar um calote, não é isso? Que faz as projeções se alterarem. O aumento do Bolsa Família para R$400 sem lastro, hoje menos de 200, dobrar o Bolsa Família. É importante como política social, mas será que os analistas, os observadores, o mercado olhando para isso não reage? A não aprovação das reformas. Zero privatização. Nós temos uma política de zero privatização. Tem gente que fala assim, não, vamos fazer política de dívida zero, orçamento base zero. Não, a gente tem uma política de zero privatização, zero venda de ativos. Reforma administrativa, cadê? Né? Ameaça às instituições, ele fala, vamos respeitar as nossas instituições, vai acontecer no 7 de setembro. No 7 de setembro, que normalmente é um dia dedicado à pátria, vai ser um dia de apoio ao governo por militantes, porque o presidente está insuflando. Né? Em geral, os ministros de pastas
sociais e outras pastas falam muito e fazem muito menos daquilo que eles falam. Mas, em geral, o ministro da Fazenda é um personagem mais contido. Esse não. Esse adora conversar, adora falar, só que ele não fala coisa com coisa. Então, quando ele diz, por exemplo, que a inflação brasileira se assemelha ou ele compara com a inflação americana, é interessante ele não falar o seguinte, que lá a taxa de desemprego é 6%, projetando 4,5% para o final do ano, a nossa é quase 15%. No melhor cenário, 13% para o final do ano. Então, a inflação americana, que é a mais alta de muitos e muitos anos, mas muitos e muitos anos, não vai chegar no patamar que ele fala. Mas o fato é que lá as condições econômicas são completamente diferentes, não tem comparação. Eles tiveram eleições, teve lá uma maluquice patrocinada pelo presidente que perdeu, que foi derrotado nas urnas, mas está lá os Estados Unidos se recuperando, a economia se recuperando com as dificuldades, Delta, não é fácil. Mas aqui, todos os desafios que uma economia como a americana tem, que um desafio como uma economia inglesa tem, aliás, na economia inglesa está sobrando emprego, porque está faltando, eles têm vagas e está faltando gente. Gente, não é qualificação, é gente. Para algumas vagas de baixa qualificação, inclusive. Mas todos os desafios dos países o Brasil tem, mais os desafios de um país chamado Palácio do Planalto. Um desafio de um país chamado Ministério da Economia. Quem propõe o calote é o Paulo Guedes. Não são os brasileiros que estão dando calote. Quem está dando calote, quem quer dar calote é o governo. Não são os brasileiros que estão se insurgindo contra o sistema eleitoral. É o presidente da República eleito por esse sistema eleitoral. Então ninguém está falando que o Brasil vive uma república de Weimar. Ninguém está falando que o Brasil vive às bordas de uma hiperinflação. Ninguém imagina que o desajuste vai chegar nesse patamar. Mas ninguém. O Brasil conquistou a estabilidade econômica e política há pouquíssimo tempo. Conquistou em 1994. De lá para cá, as bases da discussão são civilizadas. A gente recuperou os instrumentos de política monetária, a gente discute orçamento com alguma seriedade, ainda que não o pratique com a mesma seriedade, mas a cobrança sobre o orçamento ela é séria. Aí vem o ministro da Economia e tenta falar coisas que que estão longe da realidade. Como a realidade hoje está ao alcance do computador, ao alcance da internet, com 3 cliques você chega no número, com 3 cliques você sabe como é que estão os outros países, e conversando com gente que tem experiência internacional, você sabe como é que estão os outros países, esse tipo de besterol não cola mais. Dizer que a inflação não está sob controle, que a inflação não está descontrolada, não controla a inflação, só porque ele falou. Dizer que a antecipação das eleições está atrapalhando dar um ar nobre para aquilo que é a atitude indefensável do presidente da República, que por um lado indica um ministro do Supremo, por outro pede a cabeça de 2, ainda não pediu do segundo, pede de 1, Alexandre de Moraes, e promete pedir também a do Luiz Roberto Barroso, vamos ver. Então o ministro da Economia do nosso país está perdendo o bom senso. Tem gente que diz que já perdeu há muito. Mas agora não tem mais pudor. Não tem mais pudor. Qual será a meta hoje? Meta inflacionária dele? Meta de juros? Não. A meta dele talvez seja ficar no governo o máximo de tempo que ele puder ficar para marcar a história econômica brasileira, quem sabe fazer o Brasil voltar a crescer. Só que as projeções de crescimento para o ano que vem estão cada vez menores. As projeções de inflação para esse ano cada vez maiores, as projeções de crescimento para o ano que vem cada vez menores. Por que isso? Porque as pessoas precisam apostar no Brasil. Não adianta ele falar, ele falou assim, não podemos ser negacionistas em matéria econômica. Engraçado, né? Em matéria de saúde, tudo bem para ele ser negacionista, trabalha com negacionista. Nós não podemos ser negacionista, aliás, o que ele quis dizer é pessimista, né? Não é negacionista. Não podemos ser pessimista em economia. Claro que a gente não pode ser pessimista, a gente tem que acreditar. Todo dia de manhã, o ouvinte querido acordam com o objetivo de vencer o dia, vencer a semana, vencer o mês. Agora, seria bom que o que as pessoas recebem ao longo de um mês cobrisse as despesas daquele mês. E cada vez está mais difícil, porque os produtos estão cada vez mais caros. Desconhecer isso é desconhecer a realidade das pessoas, é olhar para o orçamento como uma grande planilha. O Brasil não é uma planilha. Mas sem respeitar a planilha, nós não vamos ter a vida das pessoas organizada.
Então o ministro da Economia tem que tomar muito cuidado com as declarações. Ele pode dizer que a inflação ela alcançou um patamar resultado de vários motivos, as reformas não foram aprovadas, vamos trabalhar para aprovar as reformas, há uma agudização das eleições, vamos trabalhar para manter um ambiente mais equilibrado, etc. e tal, mas estamos fazendo todos os nossos esforços, o brasileiro pode ficar tranquilo, porque nós vamos trazer a inflação para um patamar razoável. Mas não dizer e só desconhecer a realidade. Desconhecer o problema não ajuda na solução. Desconhecer o problema atrapalha a solução. O ministro Paulo Guedes hoje está atrapalhando as soluções. E como ele é o ministro mais importante desse governo, a gente tem que comentar as coisas que ele diz. Então, ele diz, não há motivo para dizer que o Brasil está perdendo o controle. A questão, ministro, é que o Brasil está perdendo o barco. O Brasil está perdendo o bonde. O Brasil está ficando para trás. E o senhor é parte disso.